Graça e paz, queridos. Hoje eu quero falar com você sobre educar. Os pais são aqueles que são responsáveis para educar os filhos na primeira infância, desde pequenininhos. E tem um texto muito conhecido de Provérbios, lá em Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o final da vida, ou fim da vida, não se desviará dele. Essa é uma palavra que muitos entendem, né? A responsabilidade que os pais têm de ensinar princípios, valores, a palavra de Deus. E alguns pais se sentem muito frustrados à medida que os filhos vão crescendo e tomando suas próprias decisões, e nem sempre os pais concordam com as decisões do filho, ou não são de acordo com os valores e princípios ensinados na sua infância. E alguns pais ficam muito frustrados e decepcionados, achando que falharam como pais, como discipuladores, como pastores dos seus filhos. Mas uma coisa a gente precisa entender: todo adulto tem direito à sua liberdade de escolha. Então, os nossos filhos também, eles podem crescer e tomar caminhos, escolher caminhos que não nos agrada. Porém, eles têm essa liberdade, esse livre-arbítrio, como a Bíblia diz, de escolher. E um pai e uma mãe não precisa se sentir frustrado e decepcionado por isso, porque aquelas bases que você estabeleceu como princípios e valores são como alicerce na vida desses filhos. E esses alicerces vão servir para o resto da vida adulta, ainda que ele leve muitos anos para entender e valorizar o alicerce que lhe foi dado quando ainda era criança. Então esse texto não está errado, e nem o pai e a mãe que se esmeram em ensinar valores e princípios estão errados e devem desistir, porque o alicerce foi estabelecido. Em algum momento aquele alicerce vai servir de base para a vida daquele filho. É interessante porque nos dias de Salomão, parteiras, né, elas tinham o hábito de, quando o recém-nascido nascia, elas passavam uma pasta de tâmaras na gengiva da criança. Isso era para estimular a amamentação, o movimento de amamentação. Que coisa interessante, porque essa palavra está ligada a essa raiz do eduque que o texto diz. Então, é mais ou menos assim também. É como se os pais fossem aqueles que vão estimular os filhos a aprender o bom caminho, as coisas que têm valor, as coisas que são de princípio. Em algum momento, eles vão perceber que precisam daquilo e aquele alicerce vai estar ali. É interessante porque esse educar é a mesma palavra para adestrar, assim como um cavalo selvagem. Então não é uma coisa fácil e às vezes leva tempo. Mas nós que somos pais não podemos desistir desse foco, dessa obra. E a palavra hoje, a ferramenta de vida hoje, vai para cada um de nós que talvez estejamos um pouco frustrados e decepcionados por não vermos retorno dos filhos já mais velhos. Mas a palavra é: eduque e ensine os seus filhos nos caminhos de Deus. Estes serão importantes alicerces para a vida deles. Eles podem até não reconhecer, eles podem até duvidar, eles podem até demorar, mas no momento certo, aquele alicerce está firmando a vida de cada um dos nossos filhos. Se essa palavra foi abençoadora para você, eu quero te convidar a compartilhar com outras pessoas. Temos outras palavras também na nossa página, e que Deus abençoe sua vida e essas ferramentas de vida sejam bênção para você. Fique na paz de Deus.